O sofrimento na nossa vida, a dor, irmãos, nunca ele está apartado de nós. E o Senhor, ele não é um Deus sarcástico, que diz, deixa eu ver, deixa eu deixar ela sofrer um pouquinho para ver como que vai ser. Deixa eu apertar um pouquinho ela ali para mim ver a sua dor. Não, Deus não é um Deus sarcástico. Deus não brinca com a nossa vida. Deus não jamais brinca conosco como marionetes. Muito pelo contrário. A vontade de Deus, irmãos, é que nós sejamos abençoados. A vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Mas para isso não depende só de Deus. Depende também de nós. Depende também das nossas decisões e escolhas constantes. O que o Senhor faz com a nossa dor, Ele reconfigura a nossa dor em alegria. Deus reconfigura a nossa dor em bênção. Deus reconfigura a nossa dor, aleluia, em esperança. Quando nós passamos a tomar uma atitude de fé. Eu creio, quando você declara, eu creio, que isso é só um momento, é passageiro, que o meu Deus não vai me deixar naufragar. Quando nós tomamos atitudes de coragem, de ousadia diante dele, e não de mimimi. Ah, Senhor, por que isso? Ah, Senhor, porque eu estou sofrendo? Ah, Senhor, porque ninguém me lembra? Ah, porque... Não, o Senhor espera que nós estejamos atitudes de fé. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, irmãos, na história de Jabes, nós vamos ver um contexto pós-exílico. Estes homens acabaram de sair de um exílio, de voltar de um cativeiro babilônico, de serem destruídos as suas famílias, identidades, as suas posses. Eles estavam vivendo como escravos em outra terra, mudaram o seu nome, muitos ali foram, aleluia, cometidos de duras penas. E este contexto da vida de Jabes é um contexto destrutivo. E o seu nome, o nome que ele recebe, nós vamos ver que já não é agradável. Ele já nasce com uma sentença. Ele já nasce com um peso sobre as suas costas. E o nome, a identidade no Oriente Médio Antigo, irmãos, nos tempos do Antigo Testamento, que era dado a uma pessoa, não era uma escolha como a gente faz hoje, assim, eu vou colocar José, porque o José é um nome forte, é um nome bonito, tal. Não, o nome que era dado a uma pessoa indicava exatamente o seu destino, o seu caráter. O nome já tinha um peso sobre a vida daquela pessoa. O nome já tinha uma sentença, uma dor derramada sobre a vida daquela pessoa. Como dos filhos, como dos netos ali do profeta Eli. Um dos filhos do profeta Eli, que teve um filho logo depois que a arca do Senhor foi tomada. Logo depois que os filhos de Eli morreram na batalha, e a notícia chega para Eli e diz, olha Eli, os seus filhos foram mortos, a arca do Senhor foi tomada, os filisteus mataram muito a espada, e a arca do Senhor foi levada. A Bíblia diz que Eli, ele cai da sua cadeira de cabeça para trás e morre naquele lugar. E a sua nora, que estava grávida, ela gera um filho ali com dores de parto. E o nome que ela põe na criança é Icabode. E sabe o que significa Icabode? Foi-se a glória de Deus. Imagine alguém olhar para você e dizer assim, você é o filho, né, daquela mulher que a glória de Deus foi-se embora por causa da sua família, né? Da mesma forma, Jabes. Jabes, quando nasceu, o seu nome foi dado como um homem de dor, aquele que causa sofrimento. Mais ou menos é esse o significado do nome que Jabes carrega consigo.
E eu fico imaginando o Jabes crescendo, talvez algumas pessoas olhando, e ele, quando tem um entendimento do seu nome, ele fala: por que que minha mãe fez isso comigo? Por que que eu tenho que carregar isso na minha vida? Por que que eu nasci assim? Por que comigo? Porque diante de uma multidão de pessoas, logo eu. Logo eu. E a gente faz muitos questionamentos assim também. Por que, Senhor, eu? Por que que eu não nasci na casa do Silvio Santos? Não é? Alguém já fez essa pergunta? Não é? Por que que eu não nasci na casa do Silvio Santos? Por que que eu não fui um jogador igual o Ronaldo? Né? Por que que eu não... E a gente faz esses questionamentos em algum momento da vida. Porque de alguma maneira a gente tem uma dor ali que está sendo expressa. E Jabes, provavelmente, ele fez muitos desses questionamentos. É provável que a sua mãe, quando teve a vida de Jabes, o seu ambiente, o período em que ela gerou Jabes, não era um dos melhores. Talvez ela estava escrava ainda. Talvez ela passava por um parto complicado diante do cenário. Talvez ela estava vivendo uma escassez e não sabia se iria conduzir aquela criança à vida, ter condições de alimentar aquele menino, aquele filho. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu no cenário da vida de Jabes, no seu nascimento, a Bíblia não diz. Mas é interessante porque este texto aqui, do 1 Crônicas 4, ele vem fazendo exatamente a analogia daqueles pós-exílicos que saíram do cativeiro, mas quando para em Jabes, o escritor, ele dá uma luz. Ele dá um reflexo na vida de Jabes. Porque ao invés de Jabes carregar esse estigma, esta culpa, esta dor, seja qual for o nome que a gente possa dar a isso na vida de Jabes, ele simplesmente não escolheu se rebelar contra a vida e não escolheu se rebelar contra Deus. Muito pelo contrário, a sua atitude foi de: Senhor, muda a minha história. Senhor, muda o meu destino. Senhor, muda a minha vida, muda a minha sentença, muda quem eu sou, muda a minha dor em alegria. Como no Salmo 30 que diz que Deus transforma o nosso pranto em alegria. Muda, Senhor, aleluia, tudo aquilo que as pessoas colocaram sobre mim. Muda, Senhor, tudo aquilo que as pessoas determinaram que eu seria. Muda, Senhor, todos os apontamentos que os homens fizeram contra a minha vida, dizendo: você vai ser uma desgraça, um homem de dor, um homem que trouxe dor para a sua família, um menino que trouxe sofrimento no nascimento, um menino que já nasceu para ser um derrotado. Mas Jabes, ele não aceita isso, e o que ele faz? Ele vai buscar a Deus, ele vai buscar a Deus, e a Bíblia para aqui exatamente diante de um cenário onde eles estão listando a muitos homens, a muitas famílias, mas para em Jabes. Por quê? Porque Jabes, a Bíblia diz, ele foi o homem mais ilustre do que os seus irmãos. Ele tomou uma atitude diferente do que todos os outros homens ao redor, aleluia, do seu tempo. Jabes, ele foi buscar a Deus. Jabes, ele foi buscar a Deus. Deixa eu dizer uma realidade para você, irmão. Lá fora, ninguém irá se compadecer da sua dor. Lá fora, estão pouco se lixando. Se você está doente, se você não está, se você nasceu assim, assado, se você veio de uma família rica, de uma família pobre, ninguém está nem aí. Lá fora, o que as pessoas esperam de você é resultado. Resultado. O que você pode fazer, o que você pode oferecer, enquanto você presta, enquanto você pode dar alguma coisa, é isso que você importa. A partir do momento que você não importa mais, não pode porque eu estou passando por um momento difícil, já não serve. Lá fora o mundo é assim. O mundo nos trata desta maneira. Ninguém irá se compadecer. Nós precisamos ser
em Deus resilientes. Sabe o que é resiliente? É você ser igual um bambu. Vão te bater de um lado, você vai envergar, mas você volta para o lugar. Vão te bater do outro, você vai envergar, mas você volta para o lugar. Por quê? Porque a sua característica, a sua origem, aleluia, não depende da opinião dos outros, aleluia, mas depende apenas de você, de quem você é, da sua identidade, de quem você se reconhece, de como você se comporta. E ninguém pode destruir isso dentro de você. Outro dia eu estava assistindo, esses dias atrás estava assistindo o último filme do Rocky Balboa. E eu sempre paro na frase que ele encontra o seu filho, ali no último filme dele. Ele encontra com o seu filho, depois da morte da sua esposa. E seu filho mora separado dele, e ele vai se encontrar com a sua esposa, e naquele trechinho tem uma mensagem fantástica. Quando ele encontra com o filho dele está vivendo, né, revoltado da vida, revoltado com o pai, revoltado consigo mesmo, né, vivendo escravo do mundo e tal. E o Rocky Balboa olha para ele e diz assim, ó, o mundo é mau. O mundo não é um mar de rosas. É um lugar cruel e impiedoso, que pode te colocar de joelhos e te manter lá se você permitir. Ninguém bate tão forte quanto a vida. Mas a vitória não depende de quão forte você consegue bater, mas sim de quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. Se você sabe o seu valor, vá atrás do que merece. Mas precisa estar disposto a levar as pancadas e, principalmente, não apontar o dedo para os outros dizendo que você não chegou onde queria por culpa de A ou B. Apenas covardes fazem isso, e você não é assim. Essa mensagem é fantástica, irmão. Podia estar escrito assim, Evangelho de Rocky Balboa, né? Mas esta mensagem é fantástica, porque é a dura realidade da vida, irmão. Entendeu? É a dura realidade da vida. Você pode amanhã perder alguma coisa de valor importante, alguém vai chegar, te dar um abraço, bater nas suas costas, mas ninguém vai resolver o seu problema. Ninguém vai resolver, ninguém vai conseguir ali tirar de dentro de você o que você está enfrentando. Ninguém vai conseguir arrancar de você a dor e transferir para outro. Ninguém vai. É você que precisa, aleluia, tomar a decisão. Ou eu abraço essa dor, ou eu luto contra ela. Porque dependendo da sua resposta, aleluia, você pode vencer essa dor, se você estiver disposto a lutar. Se você estiver disposto a apanhar e se manter de pé ali firme, com o objetivo e o foco de continuar a sua jornada, ou simplesmente você pode abraçar essa dor e dizer, eu sou assim mesmo, a vida é assim mesmo, ai, como eu estou numa luta, ninguém olha para mim, como... E aí, ela vai crescer mais e mais, ela vai tomar proporções mais e mais na sua vida, até te derrubar e te colocar no chão. Jabes, ele toma uma atitude de dar uma resposta ao seu sofrimento, de dar uma resposta à sua dor. E a resposta de Jabes, aleluia, ela está baseada em 4 aspectos aqui, dentro deste pequeno trecho. Primeira coisa que Jabes faz, ele vai buscar a bênção de Deus. Senhor, aleluia, que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Um pedido imerecido, mas que ele vai buscar a aprovação de Deus na sua vida. Que o Senhor me abençoe. Ou seja, que eu não viva mais assim. Que o Senhor me abençoe. Que o Senhor me mude. Que o Senhor me honre. Que o Senhor me transforme. Que o Senhor faça. Segundo, o que Jabes vai fazer? Ele vai buscar
a bênção de Deus para ampliar a sua vida na honra que Deus possa lhe prosperar. Senhor, que o Senhor me abençoes e que me alargues as fronteiras. Ou seja, que o Senhor possa prosperar o meu caminho por onde quer que eu esteja. Aonde eu plantar, que o Senhor possa fazer eu colher abundantemente. Fronteira significa terra, herança, prosperidade. Ou seja, onde eu estiver, que a bênção do Senhor seja comigo, e o que eu fizer, que as pessoas possam ver que o Senhor está sobre a minha vida, e eu sou um homem honrado pelo Senhor. Terceiro, proteção, presença de Deus constante, dependência de Deus. E me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Mão de Deus sobre nossa vida é proteção, guia, direção. Aonde eu estiver, Senhor, que a tua mão esteja comigo, me guardando, me guiando, me livrando, me protegendo de todo mal. Quarto, que o Senhor me livre de todo mal, me preserve de todo mal. Ou seja, Senhor, que eu seja guardado por ti de toda acusação, que eu seja guardado por ti de toda dor, que o Senhor seja o meu refúgio, a minha fortaleza, que o Senhor transforme a minha dor em alegria, a minha vergonha em honra. O que, aleluia, Jabes vai fazer é não reclamar, é não murmurar, é não, aleluia, se vitimizar, mas o que Jabes vai fazer é: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda o meu caminho, Senhor, prospera a minha vida, Senhor, me guarda de todo mal, Senhor, seja comigo aonde eu estiver, aleluia. E o que a palavra de Deus diz em resposta à vida de Jabes? E Deus lhe concedeu o seu pedido, e Deus lhe concedeu o seu pedido, aleluia, porque é desta maneira que Deus aguarda a nossa reação, é desta maneira que Deus aguarda que nós confiemos nele, é desta maneira que Deus espera, aleluia, que no dia da nossa angústia, a gente possa tomar uma decisão de confiar em Deus, de buscar a Deus, e entregar a Deus a nossa luta, a nossa dor, porque o que Jabes ele faz, aleluia, é exatamente isso. Ele vai buscar em Deus o teu amparo, ele vai buscar em Deus o compartilhamento da sua angústia, ele vai buscar em Deus o compartilhamento da sua dor, e Deus muda o seu cativeiro, Deus muda a sua sentença, aleluia. Isso me faz lembrar, irmãos, a vida de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi levado para o Egito, vendido como escravo lá também. Passou por duras situações no Egito. Conseguiu chegar ao serviço da casa do general Potifar, ali no Egito. Conseguiu assumir um posto importante. Quando talvez a sua vida ia melhorar um pouco, vem uma injustiça. Ele é acusado de assediar a esposa do Potifar. Levado para a prisão. Mais uma vez. Chega na prisão, Deus usa ele para revelar o sonho de dois homens que estavam ali. Aqueles dois homens são elevados no Egito, um a copeiro do rei. E quando eles são elevados, eles não se lembram de José. José é esquecido na prisão. Na prisão, José, ele vai, ao invés de pedir a morte, ele vai ser um homem útil. E ele consegue, ali dentro da prisão, ser uma bênção dentro da prisão. Ser usado por Deus dentro daquela prisão. E um dia se lembram-se de José, no sonho que Faraó teve. E José vai lá, diante de todos os grandes magos e conselheiros do Egito, para revelar aquele sonho.
E José poderia usar da sua ira, ou poderia usar da sua carnalidade de vingança e dizer: eu vou acabar agora com esse rei aí. Mas José traz a revelação daquilo que Deus havia lhe dado. E ao trazer a revelação daquilo que Deus havia lhe dado, o Senhor lhe dá a honra de ser o segundo homem abaixo do rei Faraó, mais importante do Egito. E agora José começa a ser honrado. Mas os seus irmãos vão de Belém até o Egito buscar alimento, porque em Belém a fome começa. E é por essas narrativas, irmãos, que a gente percebe como Deus controla todas as coisas no seu devido tempo. E José é o governador do Egito. Seus irmãos vão para lá buscar alimento, porque a fome em Belém é extrema. E quando eles vão para lá e chegam lá no Egito para comprar alimento, José os reconhece. Se fosse eu, irmãos, eu ia falar: agora é a hora, né? Agora é a hora. Mas José não tem esse coração. José recebe os seus irmãos. José prepara um ambiente e uma situação para que os seus irmãos possam trazer também o seu pai e toda a sua família para o Egito. E lá no verso 50 de Gênesis, no capítulo 50 de Gênesis, no verso de número 20, quando ele está reunido com toda a sua família, José vai dizer uma frase tremenda. Ele vai dizer assim: vocês intentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção. Vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor transformou o mal em bênção. Louvado seja Deus, irmãos, correndo aqui, porque o tempo não perdoa. Então a Bíblia nos ensina que de alguma maneira nós precisamos reagir à dor. Reagir à dor. Tiago, lá no capítulo de número 1 também, dos versos 2 ao 4, vai dizer que as provações nos levam à perseverança. E muitas vezes Deus precisa causar uma dor em nós para a gente reagir. Deus precisa causar alguma coisa dentro do nosso ambiente de conforto para a gente alcançar mais maturidade. Porque senão a nossa tendência é sempre se acomodar. E nem tudo a dor ela é ruim, nem de tudo a dor é ruim. Às vezes a gente precisa passar por uma situação ruim, desagradável, para a gente se levantar. Para a gente acordar na vida. A gente olhar para o nosso ambiente à volta e dizer: opa, eu preciso mudar isso. Eu preciso sair desse estado que eu estou. Eu preciso amadurecer. Eu preciso criar responsabilidade. Eu preciso ser homem. Preciso ser mulher. Então as dores, muitas vezes, da nossa vida, não é para o nosso sofrimento, para a nossa destruição, mas é para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. Se não tiver uma inquietação na nossa vida, a gente não reage. Principalmente os homens. Se não aparecer nenhuma dor aí no corpo, você nunca vai no médico. Não é? É Deus. Você nunca vai, irmãos. Os homens são assim. Aí quando aparece uma dor, parece que está morrendo, né? Aí é o fim do mundo. Aí já, estou morrendo, né? Aí parece o fim do mundo. E aí é onde a gente vai procurar o que já deveria ter procurado antes. Mas a gente é assim.
A gente precisa ter uma dor para que a gente possa melhorar. Por isso que Tiago vai dizer para nós que as provações nos levam à perseverança. A perseverança, Paulo vai nos dizer que nos levam à esperança. Paulo também vai nos dizer em 2 Coríntios 12, 9, que a dor para nós, de alguma maneira, é um balizador que Deus coloca na nossa vida, para nós entendermos que nós não somos autossuficientes. Em 2 Coríntios 12, 9, Paulo vai dizer que ele clamou a Deus, para que Deus lhe tirasse um espinho da sua carne. Por 3 vezes orei ao Senhor, para que o Senhor tirasse esse espinho da minha carne, mas o Senhor não deu a resposta de Jabes. O Senhor deu uma resposta para ele: Paulo, a minha graça te basta. Você vai conviver com essa dor aí para você entender que a sua força se aperfeiçoa através desta fraqueza. Sou eu que te fortaleço, sou eu que cuido de você, sou eu que estou no controle da sua vida. Então, alguma dor que Deus coloca em nós é para nós entendermos que nós precisamos do favor de Deus, que só em Deus nós somos fortes, que só em Deus nós conseguimos superar determinadas coisas da nossa vida e que nós precisamos dEle. Precisamos dEle. E o maior exemplo bíblico de compartilhar, irmãos, as aflições da vida e que nos entende, nos conhece é Cristo. Porque Cristo veio como homem. A Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Que ele sofreu as mesmas aflições e necessidades do que nós. Passou pela a dor maior, a maior dor de todo homem, de toda a humanidade, foi a que Cristo sofreu. No dia da sua maior aflição, quando ele sai da ceia, e ele vai para o Getsêmani com os seus discípulos, se afasta com Pedro, Tiago e João, ali Jesus estava querendo consolo dos seus discípulos, porque a sua alma estava aflita. E Jesus orando, seus discípulos, Pedro, Tiago e João, dormem. E eu posso entender, irmãos, que no dia da nossa angústia a gente pode até ter pessoas ao nosso lado, mas elas nunca vão sentir o que a gente sente. Nunca vão sentir a ferida que está dentro de nós. Nunca vão entender, aleluia, o que a gente passa na nossa alma lá no fundo. Por mais que sejam pessoas queridas e amigas, elas nunca vão conseguir substituir a nossa dor. Mas só tem alguém que vai nos trazer consolo nesta hora. É Deus. É Deus. Porque Jesus fala: vocês estão dormindo. Vocês não podem orar nem um pouco comigo. A minha alma está aflita. E naquela hora, a Bíblia diz que Jesus orando ali de tamanha aflição, da sua dor, do seu sofrimento, ele começa a gotejar, a suar gotas de sangue. Sangue começa a sair pelos seus poros. E ele ali é consolado pelo Pai. Ele chega a dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E passado algum momento, Jesus levanta e diz: chegou a minha hora, estou pronto. Como é que alguém que está passando por uma profunda aflição e dor, gotejando sangue, suando sangue, tamanha é a angústia de Jesus, por um pouco de tempo ele levanta e ele está pronto para morrer pela humanidade.
Se não for Deus, se não for a presença do Pai, a gente não suporta, a gente não levanta, a gente fica ali mesmo caído, a gente fica ali mesmo chorando, a gente fica ali mesmo destruído, a gente fica ali mesmo desiludido. Mas quando nós temos a presença de Deus, quando nós temos a presença do Espírito de Deus, você levanta e diz: Senhor, me fortalece porque eu vou para a batalha. Senhor, me levanta, me fortalece porque essa dor não vai me vencer. Essa dor não vai destruir a minha história, a minha vida, a minha casa, a minha família não vai me destruir. Aleluia. Quando Deus me deu esta palavra, eu lembrei no dia do meu casamento. Um mês antes de eu casar, a minha avó, que morava com ela, minha segunda mãe, que estava tudo preparado para ela participar do casamento, para ela estar ali comigo. Ela foi cometida de uma dor, de uma trombose, e ela chegou a falecer um mês antes de casar. E naquele momento, acho que a Andresa falou: e agora já era. Né? Um mês antes. E eu falei: não, eu não vou desistir, porque eu creio que ela estaria feliz comigo. E que a vontade dela seria estar neste casamento. Então não vou deixar que nenhuma dor, nada, destrua o meu propósito de vida. Porque eu sei que se ela estivesse aqui, ela estaria feliz comigo. Então um mês antes, a Andresa chegou e falou: e aí? Eu falei: vamos embora. Vamos continuar. Deus é conosco. Deus vai suprir tudo. 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 E muitas pessoas poderiam te dizer que coração gelado, coração duro, poderia ter adiado. Cada um tem o seu processo. Cada um tem a sua forma de responder. Cada um tem a sua forma de lidar. Cada um tem o seu tempo de luto. Cada um tem o seu tempo de amadurecer as ideias. Mas eu não pude deixar que aquela dor envolvesse a minha vida ao ponto de me parar. Eu tinha que enfrentar ela. E quem eu me apeguei foi Deus. Foi Deus. E em tudo, desde aquele dia, irmãos, tudo desde aquele dia, para mim, na minha vida, aleluia, tudo que vem de ruim, eu procuro pegar como oportunidade para dizer: opa, aqui eu vou amadurecer mais. Aqui eu vou crescer mais. Aqui eu vou aprender mais. Aqui Deus está preparando algo melhor para mim. E é dessa maneira que, pelo menos eu, conduzo a minha fé. Tento, não sou super-herói, não sou melhor do que ninguém, mas eu tento, aleluia, pegar esta situação, digerir ela da melhor forma possível, para olhar para Deus e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Deus não vai me envergonhar. Eu sei que o Cristo a que eu sirvo, Ele é poderoso para mudar a minha vida, para mudar a minha história. E o maior consolo, irmãos, para nós, o maior consolo para a nossa vida, irmãos, é Apocalipse 21. Aleluia. É Apocalipse capítulo 21, que a Bíblia diz que este sofrimento deste presente tempo, um dia ele vai acabar. Um dia ele vai cessar. Um dia todas essas dores, tudo que a gente enfrenta na vida aqui de miséria, de tristeza, de angústia, vai ter um fim. Apocalipse 21, do verso 4 e 5 vai dizer: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. As primeiras coisas já se passaram e, aleluia, eis que tudo se faz novo. Deus faz nova todas as coisas. E ele disse para João: escreve, João, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verdadeiras e fiéis. Aleluia. Essa é a nossa maior expectativa, Igreja do Senhor. Essa é a nossa maior expectativa.
de que a gente possa combater o bom combate, como Dionísio disse aqui, todos os dias, aleluia, nós vamos levantar bem, animados, felizes, não, tem dia que você vai levantar moribundo, cabisbaixo, mas este dia é o tempo de você também, aleluia, refletir que você não é autossuficiente em tudo que você faz, que você precisa da graça de Deus, e que nesse dia você precisa buscar em Deus a sua força, buscar em Deus o seu renovo, buscar em Deus o seu ânimo, buscar em Deus, aleluia, a direção do seu dia, buscar em Deus a direção da luta que você está enfrentando, para que ela não te abate, para que ela não te derrube, para que ela não te coloque no chão, mas que você possa tomar algumas pancadas, como diz ali Rock Balboa, e se manter ainda de pé, mesmo ferido, mesmo machucado, mas firme para prosseguir, firme para ir adiante, firme na certeza de que Deus tem o melhor para a nossa vida amanhã. Aleluia, aleluia. Salmo nos diz que aquele que carrega a sua preciosa semente vai pelo caminho andando e chorando, mas a volta é diferente. Mas a volta é diferente. A volta, o salmista diz, mas voltará trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Aleluia. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã. Se você está passando por uma luta, por uma dor, por mais dolorosa, desafiadora, não permita que ela te tome, que ela seja mais forte do que você, do que ela ocupe a sua mente, do que ela te paralise nos seus propósitos de vida. Você precisa reagir, você precisa buscar em Deus, aleluia, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Você precisa, aleluia, como Jabes, não se contentar com aquilo que a sentença veio sobre você, mas clamar a Deus: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda o meu caminho. Senhor, eu sei que as aflições do presente tempo não se comparam, aleluia, com a glória que está preparada, não se compara com aquilo que o Senhor está preparando na minha vida, aleluia. Somente Deus é que vai nos fazer triunfar diante da dor. Diante da dor. Só Deus vai nos fazer mais do que vencedores. Porque, como a palavra diz, em Cristo, não é, irmãos, no dinheiro, não é na fama, não é no poder do braço, não é no autoconhecimento, é em Cristo. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Em Cristo, Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a dor coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Então se mantenha em fé, se mantenha esperançoso, dê o seu devido tempo, aleluia, para você acompanhar e lidar com as suas angústias e frustrações, mas jamais deixe que ela domine a sua vida. Quem precisa dominar o seu coração e a sua mente, quem precisa dominar o seu coração e a sua alma, é Cristo, é pela palavra, pela palavra. Se você quer ver um homem, aleluia, que foi um homem de dores também, que é um exemplo para nós aqui, que não dá tempo de falar dele, é Paulo. Lá em Romanos lá em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizer, em açoites muitas vezes, em prisões várias, em naufrágios, em injustiças, em fomes, em perigos, em tudo eu sofri, mas se eu tenho alguma coisa para me gloriar, glorio-me nisto, de ser, aleluia, um servo do Senhor, de dar a Deus a devida glória, de ser participante do seu sofrimento, aleluia. Como é que um homem pode dizer isso? Passando por tudo, aleluia, que ele enfrentou, porque Cristo é quem nos fortalece. É Cristo. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, vamos ceiar, e toda a glória seja a Deus.
As irmãs que prepararam a mesa, por favor, venham aqui. Louvado seja o Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 11, a partir do verso de número 23, Paulo diz: porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão